O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou na terça-feira que Espanha começa a ver luz ao fundo do túnel na sua batalha contra os grandes incêndios florestais que ainda assolam o país. Hemos compartido el reconocimiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que luchan contra el fuego en primera línea en horas muy difíciles, muy críticas, pero que efectivamente, gracias a ellos, estamos cambiando las tornas y, por tanto, podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones y, efectivamente, en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan. Pedro Sánchez também criticou veementemente o negacionismo climático, afirmando que é o pior combustível possível para enfrentar a emergência climática. Sánchez apelou à extrema cautela, uma vez que Espanha enfrenta temperaturas em alta e a previsão de uma nova onda de calor, o que deverá dificultar o combate ao fogo e aumentar o risco de novos focos de incêndio em grande parte do país. 2/3 das crianças da Europa Ocidental foram expostas a temperaturas extremas na primeira metade de 2026, de acordo com um relatório da Organização de Defesa dos Direitos da Criança, Save the Children. Este número é 3 vezes superior ao registado em todo o ano passado. Na Alemanha, o número de crianças expostas ao calor extremo nos primeiros 6 meses deste ano foi superior ao dos últimos 5 anos combinados. As crianças são particularmente vulneráveis ao calor, uma vez que se encontram em fase de desenvolvimento físico e têm menor capacidade de regulação da temperatura corporal. Isto coloca as crianças em alto risco de desequilíbrio eletrolítico, febre e doenças respiratórias e renais. Para inverter esta tendência, um especialista em clima e a Save the Children instaram os governos a tomarem medidas climáticas urgentes e a trabalharem para reduzir as emissões. Mais de 50 entidades e intervenientes do complexo militar industrial russo envolvidos na produção de drones de longo alcance foram alvo do 21º pacote de sanções contra a Rússia. Mais de 30 estão ligados à rede de fabrico e fornecimento dos drones Garpia de longo alcance. Segundo um alto responsável da União Europeia, a medida responde à intensa pressão exercida sobre a Ucrânia pelos ataques com estes drones. Entre os visados estão empresas que produzem ogivas, propulsores, catapultas e outros componentes utilizados em armas de longo alcance. As sanções atingem também a Rassvet, a alternativa russa ao sistema de satélites Starlink. Trata-se de um sistema de satélites de órbita terrestre baixa, concebido para fornecer internet de alta velocidade em todo o território. 16 destes satélites foram colocados em órbita pela primeira vez em março de 2026. O objetivo é ter uma constelação de 250 satélites até 2027 e de 900 até 2035. Esta medida poderá enfraquecer as capacidades da Rússia no campo de batalha, uma vez que a perda de acesso de Moscovo ao Starlink em fevereiro teve consequências significativas no desempenho das suas forças. A Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia na segunda-feira, visando instalações energéticas e de exportação, enquanto prossegue a campanha para pressionar a capacidade militar russa. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que as forças ucranianas atingiram um terminal de exportação na região ocidental de Rostov, bem como instalações petrolíferas nas regiões de Yaroslav e Udmurtia, longe da linha da frente. As autoridades russas afirmaram que 5 pessoas morreram nos ataques em Rostov, incluindo uma criança. A Ucrânia intensificou nos últimos meses os ataques de retaliação contra a Rússia, que, segundo Kiev, têm como objetivo enfraquecer a máquina de guerra de Moscovo e pressionar o Kremlin a negociar o fim dos combates. Entretanto, os ataques russos contra a Ucrânia provocaram a morte de pelo menos 9 pessoas no último dia, segundo as autoridades regionais. Este número inclui 2 pessoas que morreram na região de Zaporizhia depois de as forças russas terem atacado 45 localidades junto à linha da frente.
A rede social X de Elon Musk começou a oferecer um serviço bancário próprio a todos os seus assinantes Premium e Premium Plus nos Estados Unidos na segunda-feira. O X-Money permite aos utilizadores efetuar pagamentos entre particulares, pagar contas e enviar cheques. O serviço amplia as funcionalidades testadas no final de junho, permitindo que os clientes mantenham depósitos no Cross River Bank com um seguro de até $250 mil. Com um rendimento anual de até 6%, o X-Money pretende transformar a plataforma numa aplicação multifuncional. No entanto, o elevado rendimento suscitou escrutínio em Washington, onde a senadora Elizabeth Warren questionou de que forma o X-Money iria gerar receitas para pagar esse rendimento. Um trimestre positivo para a Mercedes-Benz. Entre abril e junho, a empresa alemã conseguiu um lucro operacional de 1,55 mil milhões de euros, mais 22% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os resultados refletiram-se na Bolsa, com as ações a subir 5% em Frankfurt. Este desempenho foi impulsionado pelas vendas de carrinhas comerciais e serviços financeiros. Quanto à divisão principal da empresa, que fabrica automóveis de passageiros, teve uma queda no lucro operacional de 26%. As vendas subiram nos Estados Unidos e na Europa, no caso do continente europeu, com uma grande procura dos Mercedes elétricos. As vendas destes carros aumentaram em 87%. Mas na China a história é outra. Aqui as vendas caíram 30%. A razão é a introdução de novos modelos de automóveis da Mercedes e o grande aumento da concorrência no mercado chinês. A empresa diz que a China tem uma grande importância estratégica e é precisamente por causa da China que para o resto do ano a Mercedes espera vendas mais fracas do que no ano passado. A concorrência do mercado chinês tem sido apontada como a razão das dificuldades dos fabricantes alemães de automóveis, como a Volkswagen. Dia de recorde na Bolsa de Xangai com a cotação da CXMT. As ações da empresa subiram 472% logo no primeiro dia no mercado bolsista, uma capitalização de cerca de 415 mil milhões de euros. A CXMT é a maior fabricante da China de circuitos integrados de memória. Hoje tornou-se também a empresa mais valiosa cotada nas bolsas do continente chinês. É certo que já vinha embalada pelos valores da oferta pública inicial, também a maior de sempre, da China continental. Atrás destes números está o investimento em inteligência artificial, que fez explodir a procura por semicondutores e circuitos integrados. E, claro, também o investimento da China nestas tecnologias, agora a tentar dar a volta às restrições na importação de equipamento dos Estados Unidos. A inteligência artificial é, aliás, um tema central da agenda do encontro dos presidentes dos dois países, que vai decorrer em setembro. O turismo europeu continua a dar sinais de resistência. Nos primeiros 6 meses do ano, as chegadas de turistas internacionais cresceram 5%, apesar da incerteza económica e das tensões geopolíticas. Os dados mais recentes da Comissão Europeia de Turismo mostram também um aumento de quase 5% nas dormidas em todo o continente, numa altura em que a confiança dos consumidores continua pressionada e os problemas da aviação afetam sobretudo os mercados de longo curso. O crescimento é liderado pelos destinos do sul da Europa e do Mediterrâneo. A Grécia destaca-se com um aumento de 38% no número de visitantes. Itália e Malta também registram subidas expressivas. Ainda assim, o desempenho não foi igual em todos os destinos. A Itália, apesar do forte aumento do número de turistas, as receitas do turismo cresceram apenas 4%, um sinal de que os visitantes estão em média a gastar menos. No extremo oposto, Chipre registrou uma quebra de 18% nas chegadas de turistas e a Turquia caiu 2%, refletindo a menor procura associada à proximidade do conflito no Médio Oriente. Segundo o relatório, apesar da persistente incerteza económica, prevê-se que as viagens de lazer continuem a ser uma prioridade durante o verão e nos meses seguintes. Nos principais mercados emissores europeus, estima-se que a despesa em viagens de lazer se mantenha estável em 13% do total do consumo em 2026, bem acima da média mundial de 8,5%. Por isso, os destinos que oferecerem maior segurança, preços competitivos e condições de reserva mais flexíveis estão em vantagem. Muitos turistas estão também a adiar as viagens para setembro, à procura de temperaturas mais amenas e custos mais baixos.
A descida do caudal do Danúbio está a revelar um cenário pouco habitual em várias zonas da Hungria. Em Budapeste, o baixo nível de água deixou completamente expostas as fundações da Ponte Margarida. O fenómeno tem atraído visitantes à Ilha de Areia, que surgiu no meio do rio. Dunán ez a földnyelv, meg az átjáró a Margit híd alatt szokott látszani. Ettől függetlenül persze baj, hogy kevés víz van, de ha már aggódni kell, akkor én a Velencei tóért aggódnék jobban. Mais a sul, porém, o cenário é bem mais preocupante. Nas proximidades de Mohacs, o Danúbio atingiu mínimos históricos e um navio naufragado durante a Segunda Guerra Mundial voltou a emergir. Em Boiá, a situação ainda é mais grave. Partes do braço Govica secaram quase por completo, provocando danos significativos na fauna e nos ecossistemas locais. No ponto mais crítico, a profundidade da água desceu para apenas 14 centímetros, metade do anterior mínimo registado. Para as autoridades, mais do que a situação atual, preocupa a evolução registada nas últimas décadas. Ha megnézzük, hogy mondjuk 100 cm alatt, ami egy eléggé alacsony vízállásnak számít, 100 cm alatt hányszor volt a vízállás ebben a 125 évben, erre 21 darab alkalom van, és az is nagyon jellemző, hogy ebből a 21 alkalomból 14 darab az elmúlt 25 évben volt. Tehát az, amit a klímaváltozás okán a tudósok nekünk mindig mondanak, és sejten lehet az beigazolódni látszik, hogy a Dunán is egyre gyakrabban, egyre hosszabb ideig, egyre kisebb vizek várhatóak. O especialista explica que no passado, mesmo em períodos de pouca chuva, o degelo dos Alpes contribuía para alimentar o Danúbio. Com o recuo acelerado dos glaciares provocado pelo aquecimento global, essa reserva natural de água tem vindo a desaparecer. A Duna alacsony vízállása itt Baján látszik a legjobban. A Sugovicán lényegében át lehet sétálni. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy itt nem lehet megnyitni egy csatornát, mint egy tónál, hanem meg kell várni azt, hogy még több víz érkezzen, és a klímaváltozás kevésbé éreztesse a hatását. Siposogyi Zoltán, Euronews, Baja.